Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, resolvendo questões da VUNESP. Vamos responder uma questão sobre a Revolução Industrial, o universo capitalista, o apogeu da hegemonia europeia. Para você que não me conhece, sou o professor Luiz Fernando, sou professor de História e trabalho para ajudar concurseiros a conquistarem a sua vaga em concursos públicos. Mais uma vez, seja bem-vindo e vamos resolver a nossa primeira questão. Essa questão da VUNESP, Revolução Industrial, a expansão do universo capitalista, o apogeu da hegemonia europeia. Nós vamos ler a questão, vamos fazer um pouco de teoria e, no final, nós gabaritamos a questão. A revolução que eclodiu entre 1789 e 1848 constituiu a maior transformação da história humana desde os tempos remotos, quando o homem inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Esta revolução transformou e continua a transformar o mundo inteiro. Nós temos a fonte desse texto, desse excerto, que é a Era das Revoluções entre 1789 e 1848, do historiador Eric Hobsbawm. As profundas rupturas históricas citadas no excerto definem-se como mudanças. Pessoal, aqui nós temos um período citado pelo excerto, 1789 a 1848. Embora que, no texto base, ele diz que ocorreu uma constituição de transformação da história desde os tempos remotos em que o homem inventou a agricultura e a metalurgia. Por exemplo, nós temos aqui a Revolução Neolítica, onde grupamentos de seres humanos passaram a praticar a agricultura e a pecuária às margens de rio. Também desenvolveram a metalurgia do cobre, do bronze e do ferro, o CBF, cobre, bronze e o ferro. Ocorreu a invenção da escrita, os historiadores atribuem a invenção da escrita aos sumérios, formação, constituição de cidade e o Estado, o IEMP, ou seja, nós temos a Constituição do Estado, formado por política, militarismo, economia e ideologia. Porém, ele fala de um processo de transformação que continua a transformar o mundo inteiro. Na letra A, nós temos, nos processos produtivos com consequências para as relações de trabalho e nas concepções políticas com o advento de novos projetos sociais. Na letra B, nas organizações políticas nacionalistas em benefício das monarquias absolutistas e no liberalismo econômico, com a adoção do mercantilismo. Na letra C, nas cidades urbanizadas com retorno à vida natural e no trabalho em unidades fabris com a propagação do trabalho artesanal. Na letra D, na descentralização do poder político com a crise do feudalismo e no comunitarismo social, com a formação da sociedade de classes. Na letra E, na cultura de massas, com a consolidação da arte erudita e nos regimes parlamentaristas, com a abolição do sufrágio universal. Vamos para o texto base, de novo, dessa questão. 1789. Neste ano, pessoal, ocorreu o início da Revolução Francesa. Os franceses, a burguesia francesa, inspirada na filosofia iluminista, uma ideologia iluminista que era contra o antigo regime, contra o absolutismo, se iniciou na França. Então, nós vamos ter uma transformação muito grande na Europa continental, a partir de 1789. Ou seja, o fim do absolutismo. Fim do absolutismo na França. Nesse processo de transformação,
as ideias liberais francesas, as ideias liberais políticas da França vão se espalhar pela Europa, principalmente nos tempos em que Napoleão Bonaparte governou a França. Napoleão governou a França como imperador, 1804 a 1815. Qual foi a ideia do Napoleão? Ora, expandir os territórios franceses, dominar territórios e estados no continente europeu e uma tentativa de quebrar a hegemonia econômica da Inglaterra. Nesses tempos, segunda metade do século XVIII, a Inglaterra, ela deu início ao que a gente chama de Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela é tida como a segunda da principal revolução elaborada por seres humanos, o que muda o panorama social, político do homem lá da pré-história, vamos dizer assim, quando revolucionou o processo da agricultura. Tá? A Revolução Neolítica fez uma transformação gigantesca nos homens que eram caçadores e coletores e agora passaram a praticar a agricultura. A outra revolução importante na história da humanidade foi a própria Revolução Industrial, que muda todos os aspectos de produção, beleza? Não só os aspectos de produção, mas muda o aspecto político, os aspectos sociais e as relações de trabalho. Então, nós temos duas grandes revoluções na Europa do século XVIII. A Revolução Francesa, que pôs um ponto final no absolutismo na França, e isso vai repercutir em outros países europeus, e a Revolução Industrial na Inglaterra, que teve início na segunda metade do século XVIII. Beleza? Então, nós temos esse contexto. Embora que na Inglaterra, não havia o absolutismo no século XVIII. Por quê, professor? Porque na Inglaterra, desde 1688, com a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, tá? Nós tivemos lá a instituição da monarquia parlamentarista. Monarquia parlamentarista na Inglaterra, ok? Então, essa monarquia parlamentarista, ela limitou os poderes do rei na Inglaterra. O rei passou a ser chefe de Estado. E o parlamento, quando elege o primeiro-ministro passa a ser chefe de governo. Perfeito? Então, nós temos essas transformações do aspecto político, social e econômico da Europa. Mas olha só o que eu trouxe para vocês. Bom, o Napoleão Bonaparte, ele governou a França de 1804 a 1815 como imperador. E após a sua queda do governo francês, definitivamente no ano de 1815, os países, os antigos regimes europeus se reuniram no Congresso de Viena, ok? Então, os antigos regimes, os estados absolutistas da Rússia, Prússia, Áustria e mais a Inglaterra, que não era absolutista. Mas a Inglaterra participa do Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena, a partir de 1815, vai querer restaurar o conservadorismo na Europa. Ou seja, por onde Napoleão destituiu estados, regimes absolutistas, esses conservadores que foram derrubados do poder, eles vão querer retornar. Eles vão querer reconfigurar o mapa geopolítico da Europa, transformado pelo Napoleão Bonaparte, e eles também vão querer restaurar os aspectos sociais, políticos e econômicos do antigo regime. Será que deu certo, pessoal? Vamos ver. O Congresso de Viena
reunião de lideranças das potências europeias para redefinir o mapa europeu e reorganizar o poder nos estados após as guerras napoleônicas. Seus objetivos: conter movimentos sociais revolucionários. Por quê? A Revolução Francesa foi liderada pela burguesia. Perfeito, mas as classes sociais mais populares, elas absorveram um pensamento político. Eles tomaram, né, um juízo político. Eles vão querer, além de direitos sociais, direito à cidadania, também vão querer direitos políticos. Então, a onda agora dos conservadores, da nobreza, que retoma o poder, é conter esses movimentos sociais revolucionários, herança da Revolução Francesa. Restituir os privilégios da nobreza. Na França, por exemplo, a burguesa, na França revolucionária, foi instituído o direito individual do homem, o direito de ascensão, a liberdade de expressão, ok? Ascensão social, que eu digo. E o direito também da meritocracia. Você ser medido, você ser reconhecido de acordo com a sua capacidade e não de acordo com a ordem de nascimento. Beleza? Então, agora a ideia é restituir os privilégios da nobreza e do clero e o poder da monarquia em diversos países. Ou seja, na França revolucionária, ocorreu a separação da igreja e o Estado. A ideia da nobreza, que restaurou a monarquia absolutista, é integrar novamente igreja e Estado. Mas vamos que vamos. Apesar dos esforços em restaurar na Europa a ordem anterior à Revolução Francesa, determinadas transformações econômicas, políticas e sociais se mostraram irreversíveis, ou seja, as ideias francesas, os aspectos de liberdade, igualdade, fraternidade, já tomaram corpo na Europa. A ideologia do iluminismo, o universalismo, o individualismo e o racionalismo, ok? Já estava presente na mentalidade dos europeus, de todas as classes sociais, as populares, as classes trabalhadoras, o proletariado, ok? E também, claro, a burguesia. Mas olha só os aspectos de modificação da Europa. O avanço da industrialização, o fortalecimento do capitalismo e da burguesia e o crescimento da classe trabalhadora. Tudo isso entre aqueles anos do texto base da questão, 1789 a 1848. Embora aqui as transformações sociais, as transformações políticas já vinham acontecendo, como nós vimos também no texto base, desde a criação do Estado, desde a criação da cidade, desde a criação da metalurgia. Vamos ver no que deu esse processo. A criação, o desenvolvimento, vamos falar assim, o desenvolvimento de uma nova ideologia, tá? O desenvolvimento de uma ideologia, o liberalismo. As ideias liberais identificadas com a burguesia em ascensão desdobraram-se nos campos da política e da economia europeias ao longo dos séculos XVIII e XIX. Então, as ideias liberais no campo econômico. Qual é o principal representante do liberalismo econômico, pessoal? É o Adam Smith, né? Então, vamos ter as ideias do liberalismo no campo econômico, no modelo inglês, digamos assim, do liberalismo clássico, do capitalismo industrial. Olha só, liberdade na prática das atividades produtivas e comerciais, sem a interferência do Estado. Em qual revolução isso aqui foi desenvolvido? Na Revolução Industrial Inglesa. Perfeito? Uma revolução que transformou, certo, o modo de viver dos seres humanos. Estamos falando de planeta, tá? Por quê, professor? Porque a Inglaterra ela vai ter colônias em
vários continentes, e a Inglaterra ela vai, digamos, vestir o mundo, tá? Vai vestir o mundo com seus tecidos, perfeito? Bom, e a Revolução Francesa, o que ela nos legou? Nos legou um ideal liberal político. Então, ideias liberais no campo político. Laicização do Estado, instituição de monarquias constitucionais ou de repúblicas como formas de governo. Forças políticas em disputa durante as revoluções liberais. Vejam, 1789, 1848. Entre 1789 e 1848, nós temos aqui uma referência, 1815, Congresso de Viena, onde o objetivo era restaurar o absolutismo. Não deu certo. De 1815 a 1848, levando em consideração o texto base, teve na Europa diversas revoluções de caráter liberal. Ou seja, onde foi restituído o absolutismo, revoluções burguesas para destituir o absolutismo, revoluções proletárias, tentando também destituir o absolutismo. Então, vamos ter aqui, conservadores desejavam manter o regime absolutista. Os liberais defendiam o fim ou a limitação do poder dos monarcas e a garantia da liberdade produtiva e comercial. E agora, gente, os trabalhadores com consciência política lutavam por melhores condições de vida. Nós temos, por exemplo, o cartismo na Inglaterra, nós temos o desenvolvimento das ideologias, socialismo utópico, o científico, o anarquismo, a formação de sindicatos, trabalhadores exigindo o sufrágio universal. Nesses primeiros tempos, sufrágio universal masculino, perfeito? Ou seja, garantia de voto a todos os cidadãos, independentemente de sua renda. Olha só o que eu trouxe para vocês. Mudanças do processo produtivo segundo Marx. Então, lembram que no texto base ele diz que a agricultura revolucionou a nossa vida, a vida dos seres humanos, na verdade. E da Revolução Agrícola até 1848, o planeta, a política, a economia, a sociedade passou por processos de transformação. Então, pegando o que Marx chamou de modo de produção, certo? Nós vamos ver aqui essas mudanças de comportamento social das sociedades. Nesse caso, né, não seria aqui a questão europeia. Então, modo de produção primitivo, ou comunista primitivo, onde não havia propriedade privada. O modo de produção asiático, no Egito e nas civilizações mesopotâmicas, nós vamos ter a formação de propriedades privadas. Mas quem detinha essas propriedades eram os estados, nesse caso, no Egito, na Mesopotâmia. Modo de produção escravista. Aqui na Grécia, em Roma, nós vamos ter o início da constituição de propriedade privada individual. No modo de produção feudal, Idade Média, nós vamos ter o feudalismo como relação de poder entre suzeranos, vassalos e servos. Os servos trabalhavam para os seus senhores. Modo de produção capitalista, o mercantilismo, capitalismo primitivo. Início na Idade Moderna, na verdade, o início foi na Baixa Idade Média, mas enfim, vamos pegar aqui Idade Moderna e Idade Contemporânea. Ou seja, no capitalismo comercial, o objetivo era comprar barato, vender caro. E na era contemporânea, nós vamos ter a evolução desse capitalismo comercial, que vai ser chamado também nessa fase de capitalismo industrial. Ok? E aqui a diferença do capitalismo industrial para o capitalismo mercantilista é que no capitalismo mercantilista havia a intervenção do Estado na economia. Ok?
No capitalismo industrial, desenvolve-se o liberalismo econômico. E a ideia é sem intervenção do Estado na economia. Beleza? E a luta dos trabalhadores vai se associar aqui, ao socialismo, o modo de produção socialista e o modo de produção comunista. Então, segundo Karl Marx, lá no século XIX, 1848, esses dois últimos modelos de produção são os propostos, por Marx, que seriam atingidos após a Revolução do Proletariado. Então, seguindo aqui, nós temos uma outra ideologia, o nacionalismo, ideia de pertencimento a uma nação com língua, cultura e história comuns, forjou-se aos poucos durante o século XIX na Europa. Então, o europeu, com seu eurocentrismo, vai continuar desenvolvendo a ideia de que eles eram superiores no aspecto econômico, político e cultural. Essa história de superioridade cultural, ela permanece ao longo do século XIX. Então, vamos lá. A diferença entre nação e nacionalismo. Nação, conceito político ligado à existência de uma unidade linguístico-cultural de um povo, incorporou-se a ele durante o século XIX a noção de unidade territorial e política. Já o nacionalismo, ideologia com base na qual se defende a existência de laços culturais, históricos e linguísticos entre os habitantes de um território que justificam a preferência por tudo o que pertence à nação. Então, as potências europeias, sejam elas liberais, as potências europeias que adotaram o republicanismo, a monarquia parlamentarista, por exemplo, elas vão se rivalizar, elas vão querer se tornar mais potentes, economicamente falando, em relação à outra, ok? E a ideia agora também é levar esse nacionalismo para fora da Europa, ou seja, conquistar áreas, territórios ricos em matérias-primas para suprir a necessidade da indústria europeia. Então, os países europeus utilizaram argumentos nacionalistas para legitimar seu expansionismo territorial e comercial. Então, na segunda metade do século XIX, nós vamos ter o apogeu da hegemonia europeia, como foi solicitado, como foi pedido naquela questão. Então, a resposta correta desta questão é a letra A. Nos processos produtivos com consequências para as relações de trabalho e nas concepções políticas com o advento de novos projetos sociais. Ok? Resposta correta, letra A. Na letra B, nas organizações políticas nacionalistas em benefício das monarquias absolutistas e no liberalismo econômico com a adoção do mercantilismo. A adoção do mercantilismo foi entre os séculos XVI ao XVIII. A partir do século XVIII, segunda metade do século XVIII, o liberalismo sobressai e os liberais eles eram contra as monarquias absolutistas, adeptos da não intervenção do Estado na economia. Na letra C, nas sociedades urbanizadas, corretor na vida natural e no trabalho em unidades fabris, com a propagação do trabalho artesanal. Agora, a ideia é o trabalho da produção industrial, ou seja, a mecanização da produção, ok? A divisão do trabalhador nas fábricas, a especialização do trabalhador dentro das fábricas mecanizadas. Na letra D, na descentralização do poder político com a crise do feudalismo e no comunitarismo social, com a formação da sociedade de classes. Bom, galera, na Idade Média para a Idade Moderna ocorre a centralização do poder
político, ok? E não descentralização. Na letra E, na cultura de massas, com a consolidação da arte erudita, e nos regimes parlamentaristas com a abolição do sufrágio universal. Bom, nós temos aqui só um probleminha. Nas monarquias parlamentaristas, havia ali, né, na Inglaterra, por exemplo, o voto censitário. Então, a pessoa tinha que ter renda anual para poder votar, né, uma renda mínima anual para poder votar. Ok? Só no século XX é que vai ser instituído em muitas nações o sufrágio universal, ou seja, o banimento ou extinção do voto censitário para o sufrágio universal. Beleza? Então, não é a letra E. Então é isso aí, pessoal. Mais uma questão da VUNESP resolvida para concursos públicos. Se você quer uma aula sobre a Revolução Francesa e as revoluções liberais, é só você seguir o professor Luiz no canal História para Vencer, clicando no link da descrição que vai te levar para uma playlist de aulas de História Geral e do Brasil para concursos públicos, principalmente para as carreiras policiais. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Brasil!